boa tarde, gente. Vou só lembrar para você que antes da parada para a prova, nós tivemos uma aula nós falamos de ângulos opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice. Só lembrando, você tem uma reta aqui, outra concorrente, R e S. Tá? Retas concorrentes são retas que se cruzam, elas se encontram num ponto, tá? Um único ponto. Este ângulo aqui, em relação ao vértice, é oposto. Então, se esse ângulo aqui for X, esse também é X. E automaticamente, esse aqui que eu vou representar com dois riscos, só para diferenciar, se esse aqui for Y, esse também é Y. Então, ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Ok? Então, x igual a x, y igual a y. Tá? Um exemplo numérico. Vamos lá. Se este ângulo aqui for 60, esse aqui oposto por esse vértice também é 60. Como os ângulos ou eles são opostos pelo vértice ou são suplementares, esse aqui é o que falta para 180 e esse aqui é igual de lá. Ok? Então, no OPV, ou os ângulos são iguais pelo OPV, ou a soma deles é 180. Ou seja, se eu tiver um ângulo e quiser saber o ângulo do lado dele, é só ver o que falta para 180. Se eu quiser saber o ângulo oposto, ele tem o mesmo valor. Então 120, o oposto dele 120. Do lado dele o que falta para 180. 120 mais 60, 180. Ok? Tudo bem? Nós falamos também de ângulos, os tipos de ângulos. Tá? Nós falamos de ângulos agudos, ângulos obtusos, ângulo raso, ângulo reto. Então, vamos lembrar um pouquinho desses ângulos. Só para lembrando aqui para vocês, ângulos opostos pelo vértice, está aqui o vértice, são iguais, tá? Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Exemplo numérico, se esse ângulo aqui é 60, o oposto a ele é 60. O do lado dele é suplementar. Ângulo suplementar de outro é o que falta para 180. Então, se esse é 60, esse é 120. Ok? Tudo bem até aí? Isso a gente já viu. Estou só fazendo uma pequena lembrança para que a gente possa passar exercício para vocês. Nós também definimos alguns ângulos. O que era? Ângulo agudo. Ok? Definição. Ângulo menor que 90 graus. Se o ângulo for X, ele tem que ser menor que 90 graus. Ok? Todo ângulo menor que 90 graus, ele é chamado de agudo. Ângulo reto, tá? Nós chamamos de ângulo reto quando ele é 90 graus, tá? Ou seja, se o ângulo for X, X igual a 90, o ângulo é reto. Então, olha lá, menor que 90, agudo,
Ângulo reto, quando ele for 90 graus. E ângulo obtuso, tá? O ângulo obtuso, um ângulo é maior que 90 e menor que 180, ok? Maior que 90, menor que 180, esse ângulo é chamado de obtuso. E por último, o ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo de 180 graus. Ou seja, se o ângulo for 180 graus, ele é chamado de raso, tá? Se ele for obtuso, ele está entre 90 e 180. Reto, ele é 90, agudo é menor que 90, tá? E ângulos, quando nós falamos que os ângulos são complementares, dois ângulos são complementares se a soma for 90 graus, ok? E eles são suplementares se a soma, dois ângulos, tá, gente? Se a soma for 180 graus. Então, olha lá. Eu tenho dois ângulos. Se a soma deles for 90 graus, eles são chamados de complementares. Se a soma dele for 180 graus, eles são chamados de ângulos suplementares. Ok? Então, só lembrando. Tipo de ângulo. O ângulo é agudo quando ele é menor que 90. O ângulo é reto quando ele é 90 graus. Ele é obtuso quando ele é maior que 90 e menor que 180. Ele é agudo, ele é raso quando ele for 180, tá? Aí se a gente falar em dois ângulos são, vou até colocar o 2 aqui na frente para lembrar vocês. Dois ângulos são complementares se a soma for. Dois ângulos são suplementares se a soma for 180. Então, complementares, 90. Suplementares, 180. Então, o que nós falamos hoje? Só uma lembrança que a gente fez. Que são ângulo agudo, reto, obtuso, raso. Dois ângulos quando são complementares, dois ângulos quando são suplementares. E nós falamos também do ângulo oposto pelo vértice. Ângulo oposto pelo vértice, eles são iguais. E do ângulo oposto pelo vértice, quando você tem duas retas que se cruzam num ponto, são concorrentes, cruzam num ponto, elas formam ângulos opostos pelo vértice ou ângulos suplementares. Vocês viram lá no exemplo que eu coloquei agora há pouco para vocês, que, só repetindo aqui, ó, se o ângulo aqui for 60, o oposto a ele também é 60. Porém, o que está do lado dele é o que falta para 180, que eles são suplementares. Tá certo? Ângulos opostos pelo vértice e tipos de ângulo. Nós vamos manter a nossa aula nesse tempo, porque tem alguns alunos que com um tempo maior não estão conseguindo baixar. Na próxima aula eu já vou deixar um exercíciozinho para vocês, coisa pequena, para vocês resolverem, bater a foto
e mandar pelo WhatsApp. Determine os ângulos. Letra A. Letra A. Dado esse ângulo aqui 40, pergunta-se o valor de x. Esse aqui é 40, quanto que é x? B. $110. Pergunta aqui quanto que é y. E letra C, com 3 exemplos de ângulos opostos pelo verso. Se esse ângulo aqui é 30, qual o valor de x e o valor de y? Então, nesse aqui eu quero saber quanto vale o x, nesse eu quero saber quanto vale o y, nesse eu quero saber quanto vale o x e o y, entre duas retas concorrentes, ok? Então tá bom.